Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências e passar um pouco, quem sabe, do que eu tenho vivido. E através do testemunho, através do aprendizado, levar um pouco para você desse conhecimento. Se você gosta do conteúdo, se você gosta do canal, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, deixa o seu like aqui, porque isso nos ajuda muito. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu começo a assistir vídeo no YouTube, eu começo a ver as pessoas falando: ai, se inscreve aqui, deixa seu like, vamos lá, quantos mais like, que não sei o que e tal. Eu vou confessar, no começo, antes de conhecer esse universo, eu detestava isso. Porque para mim era uma coisa assim muito apelativa, né? Então eu não gostava. Então, isso daqui eu tô fazendo um desabafo com vocês, tá bom? E só que eu entendi depois, conhecendo os algoritmos, conhecendo a plataforma, eu entendi por que eles fazem isso. Quando você curte, quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha, o que vai acontecer? O YouTube vai entender que aquilo é um conteúdo bacana, é um conteúdo relevante, e aí ele vai começar a distribuir para mais pessoas. Então, se nós estamos aqui para poder evangelizar, para levar a palavra de Deus, olha que mecanismo maravilhoso que nós temos nas mãos. E você não precisa nem falar nada. É só você apertar aí, compartilhar, pronto, você já vai estar fazendo uma boa ação, né? E é por isso. Então eu só quis fazer um desabafo, porque eu sei que pode ter pessoas que vai estar assistindo e vai estar falando assim: ai, de novo isso. Porque eu era assim. Hoje não, hoje eu já consigo compreender o porquê que eles fazem essas coisas que para mim era apelativo, mas realmente não é. É porque é uma maneira do YouTube entender que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é relevante, então eu preciso distribuir isso para mais pessoas. Beleza? Feito isso, quero falar com vocês sobre o versículo de hoje. Ai, eu fiz até algumas anotações aqui para eu não me perder, porque olha, é uma coisa assim, foi surreal quando eu consegui entender através de uma pregação esse versículo. Para quem não conhece, Rei Davi era um homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Ele era um homem de baixa estatura, ruivo, ele era o improvável, mas Deus usou ele de tal forma que ele se tornou o homem mais notável de toda uma geração. Tanto é que Jesus, ele vem da raiz de Davi. Então, para você imaginar como ele era notável, né? Como ele foi uma pessoa muito importante dentro da história de Israel. Só que Davi, ele foi um homem com muitas vitórias e muitas derrotas. Mas Davi também foi um homem adúltero e assassino. Olha que coisa mais louca. E essa história, esse versículo, ele é o início do fracasso de Davi. Esse versículo, ele é o primeiro passo
do fracasso de Davi. Quando você olha no versículo, quando você olha a história, você, né, passa despercebido. Poxa vida, ele era um rei, ele estava ali porque ele queria descansar, porque ele baixou a guarda, porque ele estava cansado de tantas guerras. Eu vou ler para vocês de novo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi, ele era um homem do exército. Quando ele, o primeiro grande feito dele foi o quê? Matar Golias. Foi o primeiro grande feito dele. Ele enfrentou um exército matando Golias. Então assim, Davi, ele era um homem de guerra. Ponto. Mas nesse momento, o que ele quis fazer? Ele quis descansar. Ele quis ficar, ele baixou guarda. Quando ele abaixou a guarda, aí vem o início de toda a situação. Por quê? Ele estava lá, repousando, descansando, com a cabeça nas nuvens, admirando o seu palácio, admirando as suas conquistas. De repente, o que ele me faz? O olho dele, ó, avista uma mulher formosa, uma mulher linda. E quando ele olha aquilo dali, o que gera no coração dele? O desejo. Por quê? Eu imagino que ele deveria estar entediado. Um homem que é habituado a viver na adrenalina, naquela euforia, naquela pressão de estar sempre tomando cuidado, sempre atento. Ele estava ali. Agora, aquele momento, ele estava entregue totalmente à calmaria. E então, ele provavelmente deveria estar entediado. Quando ele olhou para o lado, ele viu uma mulher formosa. O que ele pensou? Eu quero essa mulher para mim. Ele desejou. Então ele mandou chamar a mulher. Só que ele foi avisado que a mulher era uma mulher casada. Mas ele era rei. Quem iria impedir o rei? Quem iria fazer contrariar o rei? Não, manda chamar. Só que ele não sabia que a mulher, ela estava no período fértil dela. Conclusão, engravidou a mulher. O marido dessa mulher, aonde estava? Na guerra. Aonde Davi deveria estar? Na guerra. Ele, para tentar cobrir o pecado dele, a caída dele, a queda dele, ele fez várias coisas mirabolantes que não deram certo. Até que ele chegou num ponto onde ele falou assim, olha, como nós estamos em guerra, e Davi conhecia muito bem a guerra, coloca fulano lá na batalha de frente. Porque Davi pensou, eu não vou matar ele, não vou sujar minhas mãos, mas ele está numa guerra, então tudo é possível. Ele cometeu um assassinato. Nossa, mas ele não assassinou, não, mas ele premeditou. Ele elaborou todo um plano até que a mulher ficou viúva. E a mulher ficando viúva, o que Davi fez? Coitada, coitadinha dela, né? Tá viúva, eu vou trazer ela para dentro da minha casa, eu vou acolher como pode. O homem estava lutando lá pela minha nação, estava lá em guerra, não, eu não vou deixá-la desamparada. E ele traz. Por que eu dei
todo esse ponto para vocês. Nós estamos habituados a sempre estarmos lutando. Nós sempre temos que estar vigilante. Nós sempre temos que estar cuidando. Quando nós estamos o tempo todo dispersos, assim, sabe? Atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, realmente chega um ponto que nós ficamos assim cansados, porque é como se nós estivéssemos o tempo todo de guarda. Mas quando nós baixamos a guarda, nós deixamos que coisas tão sutis, tão pequenas, tão nada a ver, o que tem, entrar na nossa vida. Uma coisa que eu falo muito com as crianças, que eu explico para elas a respeito daquelas coisinhas pequenininhas que acontecem no nosso dia a dia. Eu dou a seguinte ilustração para elas. Eu falo assim: imagina que vocês estão num quarto branco, lindo, 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 todo branquinho, cheirosinho, bonitinho, limpinho. E aí, de repente, lá em cima, me fazem um furinho. Coloca um preguinho lá. Diante de tudo que tá branco, tudo que tá tudo bonitinho, aquele preguinho não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes ele fica até despercebido, né? Que você põe lá no cantinho assim, fica despercebido. Então você não se incomoda. Ah, o que tem? É só um preguinho, não vai acontecer nada. E aí eu falo pra eles, eu vou conversando com eles, eu vou explicando, né, tudo tal. Eu falei, de repente, você me conta uma mentirinha aqui. Aí aquele preguinho, você começa a pendurar um quadro. Nossa, aí já começou a mudar o visual. O quarto já não tá tão branco. Ele já tem uma decoração. Só que aí você enjoa daquele quadro. E aí, quando você tira aquele quadro, outras coisas vão acontecendo dentro da vida de vocês e vai surgindo novas coisinhas que vão trazendo sujeirinhas. Até que chega um dia, alguém vem e pendura um bicho morto naquele prego. O quarto, ele vai estar todo branco, mas vai estar fedido. Vai estar podre, vai estar morto. Por uma coisinha que você achou que era pequenininha e que de repente se tornou um canal para algo muito maior. Foi isso que aconteceu com Davi. E é isso que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Nós achamos que quando uma coisinha tão pequena, isso daí não, nada a ver isso daí. E aí a gente abaixa a nossa guarda, nós não vigiamos e aquilo que era pequenininho, ele vai crescendo e vira uma montanha. Vira algo tão grande que já não dá, uma bola de neve, né? A bola de neve, ela começa pequenininha e vai crescendo, 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 crescendo. E é exatamente isso que acontece. Então, quando nós temos que estarmos em vigilância, e eu entendo que quando Jesus ele fala vigiai e orai, vigiai e orai, quando ele fala isso, é para a gente estar sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos falando, como nós estamos agindo. Dá para baixar a guarda? Eu acho que dá para baixar a guarda sim, desde que você esteja repousando no descanso do Senhor. Onde você estiver ali guardado pelo Senhor, Ele vai te dar um alívio até para você baixar a guarda. A diferença é que
Vou dar um exemplo. Nesse versículo, Davi, ele baixou guarda? Sim, ele baixou guarda. Era para ele ter baixado guarda? Não. Por quê? Porque o povo dele estava em guerra. Sabe o que acontece algumas vezes com a gente? A gente está tão cansado de tudo que acontece que a gente quer desistir, a gente quer baixar a guarda. No momento onde nós não devemos baixar. Fique calmo. Vai ter um momento para você descansar. Vai ter um momento para você repousar. Vai ter um momento para você baixar a guarda, sim. Mas agora não é esse momento. Esse momento agora é para você vigiar, para você orar, para você se manter em vigilância ali, armado. Porque se você abaixa a guarda agora, um prego pode ser pregado aí, ó. E aí daqui a pouco tem um animal morto. E assim como aconteceu com Davi, vai acontecer. Pode entrar o pecado, pode entrar o adultério, pode um monte de coisa que pode acontecer. E aí quando você perceber, você já está inundado, que você já não sabe nem mais o que fazer. Então a palavra de hoje para você é: mantenha-se em vigilância. A guarda pode ser abaixada? Sim, mas se mantenha firme. Sede firme, corajoso, constante. Vai ter o tempo para você descansar. Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Até a próxima.